Querido, nós vamos hoje dar continuidade à série de mensagens que temos ministrado até aqui. Nós estamos na 5ª mensagem da série, Carta às Igrejas de Apocalipse, e como foi falado aqui, essa igreja é uma igreja complexa, então eu preciso da sua inteira atenção, para que você não fique perdido. Você conseguiu o guia de estudo? Todo mundo tem o guia de estudo? Quem não tem o guia de estudo aí? Se você não tem, eu vou fazer chegar a sua mão. Você não tem, Bia? Lucas, guia de estudo para Beatriz lá atrás, ó. Você vai dar uma olhada no seu guia de estudo e nós vamos compartilhar um pouquinho daquilo que Deus falou a essa igreja. O tema de hoje é a igreja morta viva. Qual é o tema de hoje? Morta viva. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Logo eu, né? O texto diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja de Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e confirmarei diante do meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor, fala ao nosso coração, Deus. Trabalha, nos instrui, Deus, naquilo que nós precisamos ser instruídos nessa noite. Prepara-nos, ó Deus, para viver o novo do Senhor, através do que o Senhor ensinou à igreja de Sardes. Ensina-nos e nos faz observar, ó Deus, se temos tido o comportamento dessa igreja, para que de verdade venhamos a mudar e venhamos a ser para o Senhor uma igreja modelo. Em nome de Jesus, amém. Nem sempre as coisas que aparentam ser é uma realidade, né? Se você olhar para esse texto, você vai perceber que essa igreja aparentava ser uma coisa que não era a realidade de fato. E às vezes a realidade pode ser bem diferente do que os nossos olhos aparentemente estão vendo. Era isso que estava acontecendo nesse cenário aqui. Às vezes nós podemos nos gabar dizendo que estamos bem, que podemos e que fazemos e acontecemos como igreja, quando na verdade não vai nada bem. Está tudo mal, tudo em ruína, tudo acabado. Uma coisa é fato: se nós entendermos esta palavra, fica como essa ilustração que eu vou dizer para você. É melhor passar uma temporada no Hospital da Graça de Deus para uma cirurgia profunda, seguida de plena recuperação, mesmo que seja um tempo prolongado, do que seguir numa vida de enfermidade terrível, alojada na alma, achando que vai tudo bem. E isso, sabe o que Jesus chamou? Loucura.
Às vezes é melhor você ser apertado, às vezes é melhor você ser arguído, às vezes é melhor você ser espremido, ser colocado na parede como igreja, mas buscar ser transformado pela graça de Deus, do que você ficar se achando, do que você ficar só com coisas que amassageiam o seu ego, mensagens que simplesmente fazem você sair um pouquinho melhor, mas ter uma vida totalmente enganada da vontade de Deus. A verdade é que nós não devemos ser um morto vivo. Pessoas que verdadeiramente estão mortas para Deus, mas se acham os seres mais vivos do planeta. Na verdade, precisamos deixar a graça de Deus tratar o nosso coração. E para tanto nós precisamos nos submeter aos exames diários de Deus. Precisamos entender o diagnóstico que Deus vai nos apresentar. Precisamos entender e receber os tratamentos que a graça de Deus tem para nos dar. E aí sim, sairemos daqui completamente transformados e salvos e prontos para ir para o céu. Mas a grande pergunta depois de ler esse texto é: como saber se o que eu faço é estar vivo ou estar morto? A grande pergunta aqui deste sermão é: como eu sei, pastor, se realmente vai tudo bem comigo? Como eu sei se a minha saúde espiritual está boa? Como eu sei se verdadeiramente Deus está se agradando de mim? Como eu sei? Como eu sei? Como eu verifico se eu só não sou um morto perambulando vivo por essa terra? E você pode achar isso engraçado, né? Como é que um morto anda por essa terra? É quando uma pessoa acha que ela está fazendo tudo certinho, porém, entretanto, ela está fazendo tudo erradinho, sabe? E você vai perceber algumas questões que eu vou levantar com você aqui, olhando à luz do texto, olhando para a igreja de Sardes, que veremos que muitas coisas que fazemos não são a vontade de Deus, e não é o que Deus tem para nós como igreja, não é o que Deus tem para você como indivíduo, como pessoa separada e salva para o céu. Quando olharmos para a carta que Jesus escreveu àquela igreja, de verdade, querendo examinar, descobriremos alguns sintomas que são decisivos, que estão impregnados em nós e que estão nos atrapalhando a viver uma vida saudável diante do nosso Deus. Era isso que Deus estava querendo aplicar àquela igreja quando Ele disse: eu conheço as tuas obras, eu conheço o que tu anda fazendo. Tu tem aparência de quem está vivo, mas você é simplesmente um morto. Sabe qual é o primeiro sintoma? Anote aí: arrogância. Escreva a carta ao anjo da igreja de Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Sardes, querido, para você entender, era uma igreja situada num local muito estratégico. Era difícil ela ser tomada por alguém, era difícil ela ser bombardeada por alguém, era difícil ela ser sitiada por alguém, ser dominada por alguém, e por isso ela tinha uma certa arrogância, porque ela não era dominada por ninguém. A região geográfica que ela ficava não colaborava para os seus invasores. Pense nisso.
Às vezes a região que você se encontra, e aí não é a região geográfica, mas é o conhecimento que você acha que tem, colabora para você ter uma certa arrogância espiritual e não achar que Deus está querendo tratar o seu coração de forma mais clara. Sabe, diferente de algumas outras igrejas da região, Sardes estava situada lá no topo. E para você ter ideia, você sabe qual foi o único homem que conseguiu sitiar esse local? Se chama Alexandre o Grande, muitos anos antes. E depois ninguém mais conseguiu. Como eu disse, diferente das igrejas da sua época, ela não era dominada por ninguém. Ela não tinha dificuldade de receber doutrinas diferenciadas que confundisse a mente dela. Ela não tinha fragilidade aparente como outras igrejas. A fama dela era de ser a igreja excepcional, robusta, pungente, rica, forte. Mas parece engraçado que uma igreja nesse estado, nesse porte, recebe uma palavra dessa de Deus. Ela estava situada na Ásia Menor, sabe? E ela tinha tudo. Imagina você, uma igreja rica, com dinheiro para fazer o que quisesse fazer, cheia de pessoas talentosas para cantarem como nunca, cheia de bons pastores para pregarem como nunca, com imagem, projeção, gente famosa de todos os lados indo e vindo nesta igreja. Ela tinha ou não tinha um motivo para ser uma igreja aparentemente arrogante? Em um contexto assim, é fácil descobrir a razão para tanta arrogância de uma igreja. Ela era intocável. Sabe que volta e meia nos pegamos desta mesma forma, achando que somos tão pomposos na presença de Deus, tão cheios de Deus, que nos sentimos verdadeiramente intocáveis, que nos sentimos acima de qualquer situação. Todos elogiavam aquela igreja, todos batiam nas costas, todos diziam: a igreja dessa eu queria estar. Isso é um passo para a arrogância se você não tiver os sintomas da graça em você. Uma pergunta: você conhece gente assim? Seja sincero. Pessoas seguras demais, cheias de si, fortes, pungentes, aparentemente sem problemas, sempre invejadas pelos outros, porque os outros falam: queria ser como fulano. Você conhece alguém assim? Deixa eu te dar um conselho. Gente assim corre um sério risco de cair na arrogância espiritual. Igrejas assim podem estar sendo totalmente levadas para a arrogância espiritual. Eu sempre fico tentando dar passos além do alcance da sua própria perna. Era esse o sintoma. E sabe o que eu aprendo aqui? Que gente assim, arrogante espiritual, esse tipo de gente não procura nem o médico dos médicos para ser curado, e muito menos a igreja para ser tratado.
Fazendo um paralelo disso, a arrogância espiritual mata. A arrogância espiritual é um sintoma grave. Segundo sintoma, a anemia. Desperte, fortaleça um pouco o que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem os requisitos do meu Deus. O que se nota em Sardes é que aqueles crentes já não estavam mais atendendo ou entendendo a palavra. E isso é terrível. Quando nós ficamos surdos espirituais, que não entendemos, não compreendemos mais a palavra. O que a palavra diz não importa, o que importa é o que eu acho. O que a palavra diz não importa, o que importa é o que eu penso. E começa a se ficar anêmico espiritualmente, começa a se perder o prazer de ler a palavra, começa a se perder o prazer de estar com a palavra, de receber a palavra e de entender a palavra. As práticas e ações de uma igreja anêmica, e a maior delas é se afastar da Escritura. Entende isso? Quem está compreendendo? Diga amém. O texto revela a falta de apetite que caracteriza aqueles que estão espiritualmente anêmicos. Aquela igreja possivelmente não levava mais a sério a palavra, não levava mais a sério o que era pregado, não levava mais a sério os conselhos, não levava mais a sério os ensinamentos, viviam de pornéias em pornéias. Se você não sabe o que é isso, é de adultérios em adultérios. Achando que estava tudo bem, mas entrevada no pecado. O pecado tinha consumido aquela igreja de uma forma que virou, não tem nada a ver. Aquela igreja estava anêmica da palavra, estava com horror à palavra. Você conhece alguém assim? Você conhece alguma igreja assim? Que não se preocupa mais com a Bíblia, se preocupa com tudo, menos com a palavra. Que dá tempo para tudo, dá tempo para as canções, dá tempo para o teatro, dá tempo para tudo, mas para a palavra fica todo mundo com sono. Todo mundo batendo no relógio, querendo ir embora. Você conhece alguém assim? Gente que chega na igreja e cochila na hora da palavra, na hora de receber o alimento do céu. Você conhece alguém assim? O negócio é sério. Os anêmicos espirituais evitam a Bíblia. Até andam com a Bíblia debaixo do braço, só não lê. Até andam com a Bíblia embaixo do braço, só não praticam. Até andam com a Bíblia embaixo do braço, mas bate na mulher. Xinga o marido, mas anda com a Bíblia embaixo do braço. São anêmicos. Maltratam um ao outro, são anêmicos. Tem unidade, mas não tem concordância, são anêmicos. Você conhece alguém assim? Segura só um pouquinho, tá? Segura só um pouquinho. A gente está batendo um papo como igreja e pastor. Igrejas assim têm uma queda para queda. Desculpe a redundância, foi de propósito. Igrejas assim, elas caem, elas ruem, elas parecem vivas, elas fazem movimento de viva, elas enchem auditório, mas elas não têm o Espírito de Deus. Entende isso? Igrejas assim não têm mais fome da palavra de Deus, não tem mais prazer de ouvir ou de ler a palavra.
enjoam facilmente da Escritura, não levam a sério o tempo devocional, não priorizam as ferramentas que Deus levanta na igreja. Entende isso? É sério. A verdade é que igrejas assim cuidam da palavra de Deus como se fosse sempre livro escrito por homens e não revelação de Deus. Igrejas assim escutam mensagem como se não fosse para elas. Eu acredito que a igreja de Sardes, ela estava escutando a repreensão de Deus como se não tivesse nada a ver com ela. Olha o que o apóstolo Paulo diz sobre essa questão. Leia bem forte aí, para dar tempo de eu beber uma água. Terceiro sintoma: amnésia. Anote aí, amnésia. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei sobre até você como um ladrão. Além da arrogância, da anemia, as doenças mortais da alma revelam a amnésia. Não é isso mesmo? Essa gente recebe bem a palavra de Deus, até que o tempo das tribulações corrompe o seu coração. Meu Deus. O sujeito com amnésia é como um sujeito que escuta, mas na hora de botar em prática ele faz tudo ao contrário. Parece que ele esqueceu tudo que ouviu e tudo que leu. Amnésia. Quando a igreja está com amnésia, vêm as tribulações, as preocupações, as perturbações deste mundo, e ela não sabe combater isso com a palavra da verdade. A espada só vive na bainha, ela não consegue arrancar no tempo de luta e de guerra. Igrejas com amnésia são igrejas que esquecem os feitos do Senhor e as suas maravilhas e sinais. Igreja com amnésia é igreja que esquece o que Jesus fez na cruz. Isso é uma igreja com amnésia. A minha pergunta é: você conhece alguém assim? Que falta o brilho de Cristo no olhar? Quarto sintoma, anote aí: apatia. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Os doentes de Sardes ignoravam e desprezavam e provavelmente até criticavam os poucos cristãos sadios que haviam restado naquela igreja. Eu explico isso. Essa é a parte que eu mais gosto de explicar. Sabe quando eu e você nos juntamos no nosso grupinho para falar mal do nosso irmão? Sabe quando eu e você nos juntamos no cantinho para ficar fofocando da vida dos outros?
É isso aí. Nós nos tornamos os hipócritas que dizemos que temos a verdade em nosso coração. Possivelmente aqueles homens, quando passavam aqueles que tinham as vestes brancas, eles diziam: esses são os puritanos. Se acham. Vai lá, aquela metida, aquele metido. Quando passa por mim e por você, aqueles que nos apertam, a gente diz o quê? Mas só vive me perseguindo. Será que lá na casa dele? Será que ele é tão assim? Sabe qual era o problema deles? Eles não queriam imitar o certo. Eles gostavam de ficar com a roupa manchada, com as manchas do mal. E era mais fácil para eles criticar o que estava certo do que fazer o certo. Eu posso trocar isso em miúdo com você, mas acho que não precisa não. A apatia nos leva a criticar os que estão certos e acompanhar os errados, a andar pelos caminhos tortuosos que Deus não tem pra gente. Sabe pra quê? Para fazer parte do grupo. Se tem uma coisa que está no meu coração é que você não precisa, nem eu, fazer parte do grupo dos errados para dizer que nós estamos unidos. Nós temos que fazer a diferença como igreja do Senhor. Somos poucos que estamos aqui frente à nossa igreja, mas se nós sairmos daqui entendido do que está sendo ministrado, nós faremos a diferença quando as pessoas começarem a nos observar. Na verdade, é muito triste. A alma doente fica apática diante de gente sadia. A alma, quando está doente, ela te faz ficar apático diante do sadio. O sadio está lá fazendo. Pô, o cara vive puxando, vive querendo agradar fulano, vive querendo agradar ciclano, e o cara está lá, ó, dando o couro dele. Mas na tua vista, na minha vista, ele está querendo aparecer. Negócio esquisito, né? Nós somos assim. Uma igreja apática foge da luz e corre para as trevas. Um dos sintomas de saúde espiritual é a comunhão no corpo local de Cristo, a igreja. Eu vou fazer uma coisa aqui que vocês vão entender claramente como funciona. Vem cá, pastor. Rapidinho. 1 segundo. Comunhão, olha só. Comunhão. Dá o braço aí. Rapaz, comunhão, né? Vai pra lá. Agora eu vou pra cá. Comunhão. Comunhão. Sabe que tem muita gente na igreja assim, praticando uma comunhão, uma unidade fora de série. Dá um aplauso aí pra nós. A gente pratica uma comunhão fora de série. Fora de série. Meu irmão, para de praticar comunhão. Faz só um favorzinho pra gente. Pratica concordância, quer ver? Vamos pra lá, meu irmão. Pode ir pra lá comigo. Isso é verdadeiramente comunhão. Comunhão, unidade, no ponto de vista de alguns, é totalmente diferente de concordância. Você pode estar até unido, mas às vezes você não está concordando. A igreja de Sardes era assim. Olhava os caras com as vestes branquinhas e dizia: ah, que nada, não é assim não. O negócio é andar de sainha curtinha.
negócio é ficar aqui e estar lá no boteco. O negócio é ficar aqui fingindo que é crente e estar fazendo um monte de porcaria aí fora. O negócio é estar com as vestes sujas, porque pastor não está vendo mesmo. Ele não é anjo. Mas quando a gente fala, está querendo apertar o povo. Não, pastor, não precisa falar assim. Pastor, não precisa fazer assim. Não precisa não, mas quando eu chegar no céu, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Você vai lá pro seu caminho, sentadinho, bonitinho. E eu vou lá pro escritório. E Deus vai falar: o que tu fez com os caras? Por que você não disse para eles que eles estavam errados? É sério. Mas fica todo mundo triste quando a gente diz que está errado. Entendeu? Eu tenho aprendido uma coisa nesse tempo: a não ser um anêmico, a não ser um arrogante, a não ser um apático e a não ter amnésia. Eu concluo a minha palavra dizendo para você o seguinte: Deus fez um diagnóstico daquela igreja, mas o Senhor Jesus é o médico dos médicos. Dá um glória a Deus aí. E Ele prescreve para que eu e você aprendamos como devemos nos comportar como igreja, como devemos andar como igreja, como devemos ser como igreja. Ele prescreve 5 atitudes claras para que a gente avance, para que a gente cresça, para que a gente seja saudável, para que a gente não ande em vento de doutrina, para que a gente ande de verdade, em unidade, em concordância e em comunhão, para que a gente cresça como igreja. Primeiro deles, anota aí: vigilância. Vigia, meu irmão. Se fosse um pentecostal, ele vigia. Vigia, meu irmão. Vigia, vaso. Igual falou o pastor Marcelo, que veio aqui um outro dia. Vigia, vaso. Vigia, porque o negócio tá feio e você pensa assim: não, tá tudo no escondidinho mesmo, ninguém tá vendo lá da igreja. Mas Deus tá vendo, cabra. Deus tá vendo. O que importa para você que eu veja, que o pastor da igreja veja, que o fulano de tal veja? O que importa para você é que Deus está te vendo. E Ele diz: eu sei quais são as suas obras, sei o que tu anda fazendo por aí. Olha aí que coisa séria. Segundo, esforço. Fortaleça-se. Esforce para crescer, para buscar, para ler a palavra, para ter entendimento, para mudar os maus hábitos. Esforce. Esforço. Terceiro, estudo. Lembre-se de tudo que você ouviu nessa noite, não só nessa noite, mas nessas 4 mensagens que se passaram e nas 2 que ainda virão. Analise tudo e veja se verdadeiramente você não precisa estudar mais, conhecer mais a Deus. Estudo. A aplicação, depois que você fez as de cima, aplica o negócio. Coloca aí, aplicação, aplica. Agarre-se com firmeza, diga: eu peguei esse conhecimento. Não sai daqui triste do seu coração não, porque não é essa a minha intenção. Sai daqui dizendo assim: eu fui alertado hoje, e se há algum caminho mal em mim, Senhor, modifica os meus passos. Se há alguma coisa errada comigo, Senhor, me transforma. Eu quero ser transformado. Não sai daqui triste. Não sai daqui desanimado. Você é pecador e eu também sou. O que eu prego para você serve para mim. Estou pregando só para você, não, para mim também. Estou apertando, não estou apertando você não. Eu estou te aconselhando, dizendo para você: olha, meu irmão, eu lhe amo. Você é um amado da minha alma, e por você ser amado da minha alma, eu me preocupo com você, e por me preocupar com você, por favor, aplique os ensinamentos que você está aprendendo. Arrependa-se. Tem arrependimento, bota aí.
arrependimento. Sabe por quê, meu irmão? Porque a Bíblia diz assim: se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Jesus está te dando um ensinamento. Se você não acordar, ele virá como um ladrão. Passará e você não o verá. E você vai ficar vindo aqui nesse anexo, dizendo: cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Jesus já veio, já levou a igreja e você nem percebeu. Se as pessoas não se atentassem para a medicação devida que Jesus estava dando àquela igreja, que Jesus está dando hoje a você, o resultado seria morte fatal. Deus estava desafiando o que Sarde tinha de maior orgulho, sua segurança. Ela se achava o máximo, e Deus estava dizendo: você não é nada o máximo, você está toda erradinha. Tá, o negócio está feio, está tudo errado. Conserta isso, conserta aquilo outro, conserta aquilo outro. Deus começou a desafiar essa igreja a virar uma igreja que verdadeiramente mexa com o coração de Deus. Eu disse domingo aqui: você quer ver um grande movimento espiritual? Começa a ler a palavra e aplicar a palavra. Lê a palavra e aplicar a palavra. Lê a palavra e aplicar a palavra. Você vai ver um movimento espiritual tremendo. Ninguém segura uma igreja cheia da palavra, porque ela não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda segundo doutrinas alheias, ela anda segundo a verdade bíblica, a autoridade do Senhor. É assim que anda uma igreja bíblica. Deus estava dizendo que eles seriam surpreendidos naquilo que eles menos esperavam. Quanta gente arrogante, anêmica, sem memória e apática, caminhando para a morte porque simplesmente se recusam a seguir a prescrição de Deus. Simplesmente porque se recusam a andar segundo os princípios da verdade. Simplesmente porque acham que fazendo tudo que fazem, Deus mesmo assim vai os levá-lo para morar com Ele no céu. Se tem uma coisa que não vai acontecer. Um dia eu estava evangelizando uma tia, ela é espírita, e ela disse: mas eu falei: tia, fica tranquila, o que você faz para viver aqui na terra basta. Eu quero ver como tu vai entrar no céu assim. Para aqui basta. Pode viver desse jeito mesmo. Mas se você está almejando algo além daqui, dá um glória a Deus. Se você está almejando entrar no céu, tem que mudar só um pouquinho. São as coisinhas bobas, simples, fácil. Não seja teimoso. Após você ver o diagnóstico, entregue a você. O Senhor Jesus faz um prognóstico para você. Ele diz o seguinte: resultado de uma vida que agrada a Deus. O resultado é santidade, saúde espiritual, segurança. Anote aí 2: segurança. Santidade te traz saúde, e segurança te traz imunidade. Sabe quando você está com resfriado, a sua imunidade está baixa, e você pega qualquer negócio, olha aí a tosse aí. Você pega qualquer negócio quando você está resfriado, porque a sua imunidade vai lá embaixo. Deus está dizendo para você nessa noite que se você quiser mudar, Deus vai te dar saúde e vai lhe dar imunidade. Terceiro, Ele vai te dar salvação, longevidade. Você vai viver eternamente para a glória de Deus. A Bíblia diz: jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e confirmarei diante do meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Se você andar segundo o conselho de Deus, Ele dará a você somente a vida eterna. Jesus veio para sarar e para salvar os doentes.
não seja um morto-vivo. Arrependa-se e creia. Que Deus lhe abençoe. Senhor, nós estamos aqui, Deus, porque entendemos de fato que nós precisamos muito, muito, muito do Senhor. Entendemos, ó Deus, que o Senhor está nos vendo e que o Senhor tem um diagnóstico para a nossa vida. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que seu diagnóstico para a nossa igreja, para nós como pessoas, não seja um diagnóstico vergonhoso como o Senhor deu para a igreja de Sardes, mas que, se for possível, que o Senhor nos torne uma igreja como aquela que vai ser ministrada semana que vem. Uma igreja modelo, que não tem do que se envergonhar, que manuseia bem a tua palavra, que vive segundo os teus conselhos, que não é dado a bebidas fortes, que não trai mulher, que não anda segundo os pecados deste mundo, mas que anda no caminho da tua graça, cheios do teu espírito, imponentes, cheios do Senhor, robustos, cheios da tua unção. Se há, Deus, alguém nessa noite aqui que ainda se encontra anêmico, apático, com amnésia ou até mesmo arrogante, em nome de Jesus, desconstrói e constrói algo novo no coração, para que, ó Deus, cheio do Senhor, Ele possa compor a igreja de Cristo na eternidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar? Fique de pé um pouquinho. Dê um sorriso para mim, para eu achar que você não vai sair daqui triste. Dê um sorriso bem, bem forte. Dura essa palavra, mas quem pode ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque essa é a verdade.